Bora falar de futebol então, bora falar sobre Maurício, jogador que brilhou na temporada passada, não há dúvida nenhuma, jogador interessantíssimo no Internacional, com muito potencial e que, claro, acabou chamando a atenção de outros clubes do futebol brasileiro, outros clubes do futebol europeu, mas aí a gente tem que tentar entender por qual motivo é tão difícil tirar o Maurício do Internacional. Não só um motivo, mas vários motivos levam àquele que vai ser muito complicado o Internacional tentar fazer dinheiro com o Maurício, muito por conta do cenário atual que o futebol brasileiro entrega. Bom, vou falar sobre isso, claro, nesse vídeo. Claro que se você não é um inscrito, você clica aqui no botão de se inscrever, que eu vou ficar muito contente. Também clica no botão do like e ao final do vídeo deixa um comentário, uma pergunta, o que você bem entender, sempre em alto nível, combinado? Meu nome é Rodrigo Fragoso, sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e por isso esse vídeo entra no ar hoje, porque o Maurício está no radar do Palmeiras. Para começar, há uma negociação em andamento? A minha informação é que não há uma negociação em andamento. Há sim um interesse e uma consulta que o Palmeiras fez ao staff do jogador. Nem mesmo uma consulta ao Internacional foi feita. A ideia era de fato entender se o jogador teria interesse em sair do Internacional para um clube do futebol brasileiro nesse momento, quanto precisaria ser envolvido na negociação para agradar o jogador e aí depois partir para o Internacional. Mas no primeiro momento o papo ficou só na consulta com o staff. Fato é que vai ser muito complicado avançar. E aí a gente tem que entender o motivo. Bom, para começar, vamos pegar um dos principais meias do futebol brasileiro, o meia que tem sido convocado para a seleção brasileira, Rafael Veiga, como referência, e aqui atualmente joga no Palmeiras. É um meia que tem 28 anos de idade e na temporada passada ele mostrou muito poder de decisão, muita qualidade, como já tem mostrado nos últimos anos, com ótimos números. Para você ter uma ideia, em 2023, Rafael Veiga acumulou 34 participações em gol em 60 partidas disputadas pelo Palmeiras. É muita coisa. 18 gols e 16 assistências. E aí a gente tem que olhar para os minutos, para sempre entender esse número com uma clareza maior, não se apoiando só nos jogos, porque depende muito do jogador estar em campo. Ele pode ter entrado só 5 minutos, como pode ter entrado 90 minutos em campo. E o Rafael Veiga teve uma média de uma participação em gol a cada 134 minutos em campo, ou seja, menos que 2 jogos eram necessários para que ele desse um passe ou colocasse uma bola na rede ao longo de toda a temporada. É um número muito interessante. E aí, a gente está falando de um jogador consagrado, consolidado, experiente, com 28 anos de idade. E o Maurício, o que tem a ver com isso? Tem a ver o seguinte, o Maurício só tem 22 anos de idade e já está entregando números muito altos. Está num processo de evolução muito interessante. Para você ter uma ideia, os números do Veiga, eles começam a, de fato, chamar a atenção a partir dos 25 anos de idade, 24 anos de idade, podemos dizer assim. Foi a primeira temporada que realmente ele embala um número muito grande dentro do futebol brasileiro. O Maurício, aos 22 anos, já embala exatamente 22 participações em gols em 48 jogos pelo Inter. Repito, aos 22 anos de idade. Não é pouca coisa. E aí, a gente tem que olhar, evidentemente, a questão dos minutos, como eu sempre falo, né? Uma participação em gol a cada 150 minutos. Um número muito próximo do Veiga. Experiente, consolidado, com qualidade, categoria, liderança e muita cancha. Algo que o Maurício está criando aos 22 anos. Então esses números já chamam muito a atenção. E quando a gente para olhar a comparação não só com o Veiga, mas com outros meias do futebol brasileiro, a gente tem convicção que o Internacional não vai querer fazer dinheiro facilmente com esse jogador. Olha só, os meias que se destacam, que vêm tendo bons números, que são considerados jogadores fundamentais na cabeça, na mente, no psicológico das suas equipes, eles estão em idades muito mais avançadas do que o Maurício. O Maurício tem 22 anos. Eu vou colocar aqui uma lista para você perceber. Rafael Veiga, 28, vai fazer 29 nessa temporada. Terans, que chegou agora ao Fluminense, chegou com 29 anos. O Ganso, que estava na temporada passada no Fluminense, 34 anos. O próprio Renato Augusto, que também chega ao Fluminense, mais de 30 anos de idade. Arrascaeta, 29 anos de idade, jogador do Flamengo. Lá no Bahia, que vem com o Grupo City, que vem se reforçando. O Cauli chamou muito a atenção na temporada passada, 28 anos de idade. Contratação que o Bahia fez nessa janela, Everton Ribeiro para meia, 34 anos de idade. O próprio Alan Patrick, que é uma mente desse time do Internacional,
tem 32 anos de idade. Franco Cristaldo veio para o Grêmio nessa temporada, chamou muito a atenção também, 27 anos de idade. Olha só quantos meias que são interessantíssimos no futebol brasileiro já estão acima dos 25 anos de idade. O Maurício se destacando na primeira divisão num clube de massa aos 22 anos mostra que tem um potencial gigantesco, não só em termos financeiros, caso um clube europeu ou um clube também dos petrodólares possa aparecer, mas um potencial de retorno esportivo gigantesco. É sub-23 o Maurício ainda. Ou seja, é um jogador que o Inter dificilmente vai se desfazer para dentro do futebol brasileiro. Porque, de um modo geral, para buscar uma peça que tenha os mesmos números, que tenha a mesma capacidade de decisão, ele vai gastar uma grana muito alta, provavelmente, e num jogador mais velho. Dependendo do caso, um jogador que nem mesmo está atuando hoje no futebol brasileiro, como foi com o Franco Cristaldo. Ou vai ter de gastar uma grana muito alta com um jogador já de uma idade avançada, como foi o próprio Atlético Mineiro indo buscar o Scarpa. Gastou mais de 20 milhões. Quando você observa o Corinthians, fez um movimento para buscar o Rodrigo Garro, 26 anos de idade, do futebol argentino. Gastou mais de 20 milhões de reais. Então veja só, vender o Maurício por um valor que seja próximo a esse, não vai acontecer. 20, 25, 30 milhões de reais é um valor baixo para um sub-23 que já está entregando bons números, que já está em franca evolução e que já se sente muito habituado ao nível de enfrentamento do futebol brasileiro. Portanto, seja para Palmeiras, que se mostrou interessado, seja para Corinthians, que se mostrou interessado, seja para qualquer outro clube, Flamengo, que se mostrou interessado em outro momento também, tirar o Maurício do Internacional não é uma missão que envolve apenas o convencimento financeiro. É o Internacional identificando que há um jogador sub-23 entregando números que atualmente os grandes jogadores da posição não entregam aos 22 anos, não entregam aos 23 anos, vão entregar lá para os 24, 25 anos. E o Maurício já está entregando por aí. Se seria um excelente reforço para o Palmeiras, eu não tenho dúvida nenhuma, falando sobre, evidentemente, esse interesse da equipe alviverde. Muito por tudo o que eu citei. Está em franca evolução e isso é muito, muito, muito relevante para uma contratação que gere resultado esportivo por um longo período e também resultado financeiro. Mas esse resultado financeiro e resultado esportivo, quem vai colher, creio eu, aí já é uma opinião, é o próprio Internacional, que deve contar com o jogador mais um tempo, vai esperar que o jogador seja convocado para a seleção brasileira, assim como o Rafael Veiga tem sido convocado para a seleção brasileira. Fatalmente o Maurício também deve receber oportunidades se mantiver essa franca evolução. Então, tendo isso em vista, acho muito complicado, muito difícil que qualquer clube brasileiro consiga convencer o Internacional a vendê-lo. A não ser que chegue com cifras astronômicas. E eu estou falando, talvez, da maior contratação da janela interna do futebol brasileiro. Nem sei se isso bastaria, tendo em vista tudo que eu citei do potencial esportivo, do potencial financeiro e também da atual idade do jogador em comparação com outros meias que são algumas apostas que estão chegando de fora e outros jogadores que já têm idade avançada e não geram mais retorno financeiro nenhum para ninguém. É só o retorno esportivo. E aí fica aquela perguntinha para você deixar nos comentários uma brincadeira. Afinal, quanto você pagaria, quanto você arriscaria pagar pelo Maurício? Qual valor você ofertaria ao Internacional? E quanto você acha que o Internacional aceitaria receber para vender o Maurício? Vamos lembrar, jogador que tem 22 participações em gols no ano passado, em 48 jogos, uma participação a cada 150 minutos apenas aos 22 anos. Eu acho realmente que não vai ter negócio para ninguém. Para a Europa, pode ser. Para o futebol saudita, talvez, pode ser também. Mas é um jogador que no futebol brasileiro deve vestir, nesse primeiro momento, apenas a camisa do Internacional. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo. Se você não se inscreveu no canal, clica no botão e se inscreve aqui que eu vou ficar muito contente também. Deixa o like que é muito importante, espalha o vídeo, divulga pra galera, bora debater mais esse tema. E claro, comentário aqui embaixo, respondendo a pergunta, trazendo uma opinião, trazendo uma consideração, sempre em alto nível, claro, que eu conto com a sua participação aqui no canal do Fragoso. Combinado? Então, bora falar de futebol.